Bom dia, meus amigos, mais uma aula, 10 minutos. Hoje, rapidinho, a gente interrompe as nossas gravações para que vocês fiquem antenados aí para concurso público e prova da OAB. Vamos lá, algumas alterações legislativas importantes, depois a gente segue aí na sequência dos nossos vídeos. Recentíssimo, Lei 13.344, de 6 de outubro de 2016. Importantíssimo, fala sobre a criminalização do tráfico de pessoas. Então vamos lá, rapidinho, a gente preparou uma aula bem rápida, em 10 minutos, só para um bate-papo, para que vocês fiquem antenados e conscientes dessa importante alteração legislativa. Tá? Os princípios de diretrizes, né, ela começa falando sobre, a lei é de 6 de outubro, então da semana passada praticamente. Cuidado com as provas e novos concursos da ordem. Fala sobre os princípios e diretrizes do combate ao tráfico de pessoas, respeito sempre aí a questão da dignidade da pessoa humana, promoção, garantia dos direitos humanos e traça o legislador várias vertentes, vários vetores principiológicos importantes. Tá? Transversalidade das dimensões de gênero, a proteção da questão do sexo, dos gêneros, origem étnica, origem social, precedência, raça, tem toda uma tutela jurídica de importância ímpar. Também já vocês verificarão comigo que o legislador também criminaliza algumas condutas, alterando importantes alterações no Código Penal e Código de Processo Penal. Também destaca aí, evidentemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando esse vetor importante, que é o princípio aí da proteção integral da criança e do adolescente, e dá algumas diretrizes para o enfrentamento, para o combate ao tráfico de pessoas, umas diretrizes, articulação entre os órgãos públicos, organizações governamentais e não governamentais, nacionais e estrangeiras, isso que é importante, um pacto aí, evidentemente, no sentido de evitar e prevenir, atua muito na prevenção do tráfico, tanto interno quanto internacional, de pessoas. A gente vai verificar isso já com vocês. Fala sobre a estruturação, depois vocês verificarão a lei com mais calma. A gente destacou assim, nesse bate-papo rápido, só as partes mais importantes da prevenção. Ele traz instrumentos, meios, né? Medidas intersetoriais, medidas integradas na saúde, no trabalho, campanhas socioeducativas, incentivos à mobilização, participação da sociedade civil, enfim. Tá? E traz várias, então, ideias, várias formas de instrumentalização para a repressão do tráfico de pessoas. Mais para frente um pouquinho, fala da assistência jurídica, né, para as pessoas portadoras de necessidades especiais, e também, né, toda uma tutela aí nesse sentido, preservação da intimidade. Mas vamos lá para o que interessa para o nosso trabalho. A alteração no Estatuto do Estrangeiro. Vejam só, a Lei 6.815 de 80, que cai em concurso, diz o seguinte agora no 18A, alterado: conceder-se-á residência permanente às vítimas de tráfico de pessoas. Então tem toda uma tutela para salvaguardar os direitos dessas pessoas que foram, evidentemente, vítimas desse tipo de crime, agora crime, e o Estado brasileiro agora traz uma série de tutelas, medidas jurídicas, como visto, residência permanente, tudo para facilitar a situação das pessoas que foram objeto desse terrível crime. Tudo para facilitar, evidentemente, a sua situação, para que não fique irregular aqui no Brasil. Vejam só, o estrangeiro estará em situação regular. O estrangeiro, então, vítima dessas práticas criminosas, eles ficarão em situação regular enquanto houver o trâmite
de pedido da regularização migratória. Bom, aí também traz o legislador algumas questões processuais, onde existe a participação do Ministério Público, do juiz, o que eles podem e devem, evidentemente, fazer, depois vocês verifiquem com mais calma. E aqui a gente entra mais especificamente onde eu gostaria de falar com vocês, que é a questão das alterações do Código de Processo Penal. Importante, artigo 11, aí verifiquem vocês, o Código de Processo Penal diz o seguinte agora, no 13A, nos crimes previstos nos artigos 148 do Código Penal, qual que é? Vamos lembrar? Sequestro e cárcere privado. O 149, que é redução à condição análoga de escravo, também caiu sempre em provas da OAB, concurso, conhecido como crime de plágio. O artigo 149A, que é a criminalização agora do tráfico de pessoas. O 158, que é extorsão qualificada, parágrafo 3º, e o 159, extorsão mediante sequestro. Então, houve aí algumas, nesses crimes específicos, o que acontece? O membro do MP ou delegado de polícia pode requisitar de quaisquer órgãos públicos, iniciativa, dados, informações cadastrais da vítima, suspeitos. Essa requisição ela deve ser cumprida em 24 horas. Então, uma série de medidas para salvaguardar a situação das vítimas desses crimes. Vamos lá, então. Aqui está no 13b, fala, se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o MP ou o delegado de polícia, eles podem então requisitar, mediante agora a autorização judicial, meios técnicos, olha que interessante, que legal, pessoal, meios técnicos para localização da vítima do suspeito. Ora, como que vai fazer isso? Através de autorização judicial, a autoridade judiciária, o Ministério Público, eles requisitam, o delegado de polícia também, requisitam as empresas, por exemplo, a Anatel, por exemplo, aí, as empresas de telefonia celulares, para permitir a busca, através dos GPS, né, que existem nos celulares, para localização tanto de suspeitos quanto de vítimas destes crimes. Importante. Alteração do Código Penal agora. Vamos lá, cuidado agora para concurso. Inciso 5º do artigo 83 do Código Penal passa a dispor sobre... Lembra do artigo 83? O que fala? O artigo 83 vai falar sobre o livramento condicional. Então agora, cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime de hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas, tráfico de pessoas, que é alteração agora, né? E terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, só para vocês verificarem, houve então uma alteração no artigo 83, inciso 5º. O que mais? Também, a criminalização em si, né, do artigo 13, o conteúdo é muito mais amplo do que os dispositivos que já existiam, que foram revogados. O artigo 231 foi revogado, o artigo 231A do Código Penal foi revogado, por quê? Eles exigiam de uma forma mais... menos ampla, vamos dizer assim, que haveria o tráfico para fim de exploração sexual apenas. Vejam só como ficou agora essas revogações e como está o artigo 149A. Agenciar, aliciar, é mais amplo, recrutar, são crimes de conteúdo múltiplo variável, né? São vários verbos. Transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de, vejam só, não é mais só com a finalidade de sexo, né, de exploração sexual. Agora, remoção de órgãos, tecidos, partes do corpo, quanta gente, né, traficada, a gente sabe disso, infelizmente, somem crianças dos hospitais para remoção de órgãos para fins escusos, submeter também a trabalho escravo, condições análogas a escravo, submetê-las a qualquer tipo de servidão, adoções ilegais, crime agora, veja só, e por fim exploração sexual. Então, o legislador, ele abrangeu, ele ampliou a questão da exploração do tráfico de pessoas.
pena gravíssima, tá? Reclusão de 4 a 8 anos, e a pena é aumentada de 1/3, causa de aumento de 1/3, a metade se o crime foi cometido por funcionário público, o crime foi cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência, o agente se prevalecer ainda, inciso terceiro, das relações de parentesco, domésticos, etc. Bom, eram essas as observações de hoje que eu queria falar para vocês. Aqui fala da campanha e, por fim, as revogações que eu já havia falado para vocês do artigo 230, 231 do Código Penal. Daqui 10 minutos a gente conversa de novo. Obrigado, fiquem com Deus. Já já a gente continua Constituição Federal, artigo por artigo, mais 1, 2 aulas, direito administrativo para vocês, na íntegra, de uma forma fácil, tranquila, para concursos públicos e provas do OAB. Obrigado, pessoal, pela audiência e fiquem com Deus mais uma vez.